Boa tarde, meu nome é Gustavo Elano, sou aluno do 4º período de Direito da Família e vou fazer a apresentação aqui do trabalho sobre os sistemas processuais penais. Na questão número 1, pergunta por qual motivo o autor Aury Lopes Júnior intitula parte do artigo como o ilusório misto. Para o autor Aury Lopes, o sistema processual misto ele possui uma insuficiência conceitual e faz uma crítica a tal sistema. Segundo o autor, é lugar comum na doutrina processual penal a classificação de sistema misto, com a afirmação de que sistemas puros seriam modelos históricos sem correspondência com os atuais. Salienta ainda o autor que a divisão do processo penal em duas fases, na pré-processual e a processual propriamente dita, possibilitaria o predomínio, em geral, da forma inquisitiva, na fase preparatória, e acusatória na fase processual, desenhando assim o caráter misto. Para o autor, muitos ainda estão atrelados à concepção histórica reducionista de que bastaria a mera separação inicial das funções de acusar e de julgar para caracterizar o processo acusatório. Aury Lopes, então, critica o sistema misto, ou ilusório, elencando alguns pontos que deveriam ser revisados na concepção dele. Para ele, atualmente, todos os sistemas são mistos, sendo os modelos puros apenas uma referência histórica. Por ser misto, é crucial analisar qual que é o núcleo fundante para definir o predomínio da estrutura inquisitória ou acusatória, ou seja, o princípio informador é o inquisitivo, com gestão das provas na mão do juiz, ou se é acusatório, gestão da prova nas mãos das partes. Para o autor, a noção de que a mera separação das funções de acusar e julgar seria suficiente e fundante do sistema acusatório, que é uma concepção reducionista, na medida em que nada serve à separação inicial das funções, se depois se permite que o juiz tenha iniciativa probatória. E para ele também, a concepção do sistema processual não pode ser pensada de forma desconectada com o princípio da imparcialidade. Na questão 2, pergunta de acordo com o artigo, qual a importância em definir um sistema processual? A estrutura do processo penal ela variou ao longo dos séculos, conforme o predomínio da ideologia punitiva ou liberatária. Goldschmidt afirma que a estrutura do processo penal de um país ele funciona como um termômetro dos elementos democráticos ou autoritários de sua Constituição. Com isso, o estudo dos sistemas processuais penais, na atualidade, ele tem que ser visto como um olhar da complexidade e não mais com o olhar da Idade Média. O que isso significa dizer? Que a configuração do sistema processual ele deve atentar para a garantia da imparcialidade do julgador, a eficácia do contraditório e das demais regras do devido processo penal. Tudo isso à luz da Constituição. Assegurar a imparcialidade e a tranquilidade psicológica do juiz que irá sentenciar, garantindo o trato digno, respeitoso com o acusado, que deixa de ser um mero objeto para assumir a sua posição de autêntica parte passiva no processo penal. Questão 3. De acordo com o autor, qual o sistema processual penal atual? Atualmente, para o autor, o processo penal brasileiro ele é essencialmente inquisitório, ou neo-inquisitório, se preferirem, para descolar do modelo histórico medieval. Assim que se diga, o sistema brasileiro, então, para ele é misto. A fase processual não é acusatória, mas inquisitória ou neo-inquisitória, na medida em que o princípio informador é o inquisitivo, pois a gestão da prova está na mão do juiz, segundo o autor. Questão 4. Atualmente, em 2023, como que o Código de Processo Penal regula o papel das partes? Atualmente, em virtude do sistema processual acusatório, na fase processual propriamente dita, temos uma clara definição e a delimitação do papel das partes. Por esse sistema, tem separadas e bem delimitadas as funções de cada sujeito processual. As atividades de acusar, defender e julgar, elas são atribuídas às pessoas ou agentes distintos. A prova, ela compete às partes, assim como a iniciativa probatória é do autor e do réu, que é a gestão de provas. A reconstituição dos fatos é realizada mediante contraditório, diante do qual a acusação e a defesa se contrapõem em igualdade de condições perante um juiz imparcial.
A questão 5, ela pergunta, a partir de uma leitura constitucional, qual a sua leitura sobre o papel das partes no processo penal? Então, a partir de uma leitura constitucional da nossa Carta Magna, a Constituição de 88, a minha percepção seria que o papel das partes no processo penal ela está em consonância com as características do sistema acusatório. Quais seriam essas características? Uma clara distinção entre as atividades de acusar e de julgar. A iniciativa probatória ela deve ser das partes, por decorrência lógica da distinção entre as atividades. Mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio ao labor de investigação e passivo no que se refere à coleta de prova. E tem também um tratamento igualitário das partes, com a igualdade de oportunidades no processo. E por último, na questão 6, conclusões pessoais sobre a leitura do artigo. Então, após essa leitura do artigo, do Aury Lopes Júnior, perante a leitura, eu entendo que ainda existem divergências na doutrina a respeito da classificação do atual sistema processual brasileiro. Aury Lopes Júnior, ele critica a insuficiência conceitual do sistema processual misto, enfatizando que não existem mais sistemas puros, são tipos históricos, todos são mistos. A questão é, a partir do reconhecimento de que não existem mais sistemas puros, identificar o princípio informador de cada sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou acusatório, pois essa classificação feita a partir do seu núcleo é de extrema relevância. Entende o autor que a separação das atividades de julgar e acusar é importante para a identificação do sistema acusatório, mas essa separação não pode ser só inicial, sendo necessário que persista em todos os momentos do processo, jamais podendo o juiz assumir um papel ativo na busca da prova ou mesmo na prática de atos tipicamente da parte acusadora. Somente isso permitiria a imparcialidade do julgador. Arremata ainda o autor, o Aury Lopes, que expressando que o processo penal brasileiro, na visão dele, é essencialmente inquisitório ou neo-inquisitório. Obrigado.